Oi, gente. A gente vai continuar o conteúdo da aula passada e a gente começou a falar sobre citologia, né? Conceito geral de células, estruturas básicas, organelas. Depois a gente entrou numa outra aula que seria aprofundar algumas partes da célula, no caso a membrana plasmática, e agora a gente vai aprofundar melhor o núcleo. É, Lembrando que nessa aula específica de hoje, depois que eu acabar essa parte aqui, a gente vai para um outro tema. A gente vai retomar muitos dos conceitos que a gente já abordou nas aulas passadas, principalmente na aula de introdução. Então, é, tenham aqueles temas em mente, bem fixados. Se tiverem alguma dúvida, tirem comigo, tirem com a Carol. Mas tirem todas as dúvidas, porque senão acaba virando uma bola de neve, tá? Dentro das nossas aulas de biologia, a gente vai ficar retomando sempre vários conceitos que a gente já abordou e crescendo o conteúdo aos poucos. Então é muito importante que a base de vocês esteja bem sólida, tudo bem? Então vamos lá. Núcleo. Vamos falar mais sobre o tal desse núcleo, né? Uma coisa importante que eu quero que vocês entendam é que o núcleo não necessariamente ele é redondo e está centralizado na célula, tudo bem? A gente mostra esse núcleo redondo centralizado, mas de uma forma didática, nessas imagens que a gente coloca na aula e tudo, mas na realidade isso pode ser bem diferente. Por exemplo, esse modelo que a gente mostra são modelos de células mononucleadas, que são células que têm um único núcleo. Porém, existem células binucleadas, que são as células que têm dois núcleos. Existem as células multinucleadas, que são as células que têm mais de dois núcleos. E existem as células anucleadas, que são as células que não têm núcleo. Como assim célula que não tem núcleo? Sim, existe célula que não tem núcleo. E eu vou dar um exemplo bem famoso aqui embaixo de célula que não tem núcleo. Os eritrócitos, também conhecido como hemácias, que são células que ficam no sangue e que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Essas células, elas vêm das células tronco, essa célula vai sendo amadurecida, vai sendo desenvolvida, e tem uma etapa do desenvolvimento dessa célula que o núcleo é expulso da célula. E daí por isso a hemácia fica com esse formatinho, não sei se vocês já viram imagens por aí, com esse formato de disco, porque como o núcleo sai, a parte do meio fica meio que oca. E daí fica esse negócio aqui parecendo uma rosquinha, só que não tem o buraco mesmo, né? É só uma parte oca. Então, saibam disso, tá? Existem todos esses formatos de núcleo, apesar da gente geralmente mostrar um modelo mononucleado com a célula no meio bonitinho. Por exemplo, se você olhar aqui, essa célula tronco aqui, que vai dar origem ao eritrócito lá na frente, que é a hemácia, você vê que o núcleo já não está centralizado, né? Você tem um treco aqui. Então isso pode variar bastante. Beleza? Dado esse adendo, vamos entrar em algumas funções, né, do núcleo. O núcleo ele é responsável por regular algumas reações químicas que ocorrem dentro da célula e, principalmente, armazenar suas informações genéticas, armazenar o DNA. Informações genéticas, desculpa, errei o plural. Ou, também conhecido como seu DNA. E as células, elas se dividem, tudo bem? Só que, além delas... Só que entre uma divisão e outra, tem um período que a gente chama de intérfase. Ou seja, a célula se divide, mas tem um período que ela vai ficar lá quietinha sem se dividir. Esse período que a gente chama de intérfase. E é nesse período que a gente consegue visualizar melhor as estruturas do núcleo. E qual que é a estrutura do núcleo, de fato? A estrutura do núcleo é composta por carioteca, nucleoplasma, nucleolo e cromatina. Mas o que é cada coisa? A carioteca é uma palavra que também deriva do grego. Ela significa envoltório do núcleo, sendo que teca significa envoltório e cario significa núcleo. Então a carioteca é basicamente uma membrana que envolve o núcleo, por isso que é envoltório do núcleo. E ela é uma membrana dupla, que tem uma face interna e outra externa, e ela basicamente separa o material genético do citoplasma. Então imagine,
você tem a célula, que tem a membrana plasmática em volta dela, que, que basicamente delimita o espaço externo e o citoplasma. E dentro do citoplasma você tem um núcleo, e o núcleo tem uma outra membrana dupla, que separa o material genético do citoplasma. A carioteca ela é muito importante também pela função de separar o material genético do citoplasma, e é muito importante que o DNA fique protegido dentro da célula, mas ela também vai estar ligada àquele conceito que a gente discutiu, que era das células eucariontes e procariontes. Não sei se vocês lembram que eu falei que, olha, a principal diferença entre células procariontes e eucariontes é que as procariontes não têm um núcleo muito bem delimitado. Por mais que você tenha o DNA até que concentrado em uma região da célula, ele não está de fato isolado do resto da célula. E quem faz esse isolamento é a carioteca. Portanto, seres procariontes não possuem carioteca, enquanto seres eucariontes possuem carioteca. Possuem um núcleo bem estruturado. Justamente pela presença dessa membrana que delimita o material genético do resto do citoplasma da célula. E uma coisa importante sobre a carioteca é que ela tem esses porozinhos aqui. Então ela tem essas aberturas que permitem fluxo de substâncias. E daí aqui a gente tem um esquema com a cromatina, no nuclear e o nucleoplasma, mas eu vou falar deles mais especificamente aqui. O nucleoplasma ela é a massa fluida líquida que fica dentro da membrana interna da carioteca. Tudo bem? É como se fosse o citoplasma, sabe o citoplasma da célula? Só que dentro do núcleo. Quando você tem esse citoplasma dentro do núcleo, você tem um chamado nucleoplasma. Então, cito é célula, então é o plasma da célula, e o nucleoplasma é o plasma do núcleo. Tudo bem? E, como vocês podem ver aqui na imagem, no centro desse nucleoplasma a gente tem o nucleolo, que é uma outra organela, que ela é responsável pela síntese de proteínas. E, além desse nucleolo, como vocês podem ver, vocês estão vendo que está meio com uns negocinhos aqui, parecendo umas veiazinhas? Aqui espalhados pelo nucleoplasma. Isso aqui é chamada cromatina, que é o conjunto de fios de DNA. Por isso que fica essas veiazinhas. Isso tudo é o DNA espalhado pelo nucleoplasma. Então a cromatina é um conjunto de fios que é formado do DNA e de proteínas que são as histonas. O que são histonas? O DNA ele é uma fita. E ele é uma fita muito longa. Se a gente conseguisse esticar o DNA completamente, a gente estima-se que ele teria de 2 a 3 metros. Isso o DNA de uma única célula. Ele pode ter de 2 a 3 metros. E como ele é grande, dado que uma célula é microscópica, para que esse DNA consiga caber dentro do núcleo e dentro da célula, ele vai estar amarrado, filha da mãe, ele vai estar amarrado nessas estruturas aqui que a gente chama de histonas, que são basicamente proteínas que atuam como esse novelo aqui, onde a gente organiza a linha. Então essa linha ela pode ser muito grande, só que pelo fato de ela estar enrolada aqui, ela ocupa espaço muito pequeno. Então o DNA é a mesma coisa. Ele é uma fita de 2 a 3 metros em uma estrutura microscópica, só que pelo fato de ele estar amarrado nessas histonas, ele fica bem compactado e cabe certinho ali dentro do núcleo de cada célula. E isso é muito interessante, né? Porque, por exemplo, estimativas dizem que o corpo humano tem cerca de 10 trilhões de células. E cada uma dessas 10 trilhões de células tem de 2 a 3 metros de DNA. Então, se você pegar todo o DNA de um ser humano, vai dar uma fita muito gigante, né? Tem estimativas que comparam essa fita de um único humano, que se você juntasse todas, seria possível dar uma volta na Terra. Tem umas estimativas interessantes, depois vocês podem pesquisar mais a respeito. Então, aqui, só pra gente finalizar o conteúdo sobre núcleo,
Aqui a gente tem o núcleo. Essa casquinha azul aqui é a carioteca. Esses negocinhos amarelos são os poros. Aí bem no meio do núcleo a gente tem o nucleolo, que é uma organela responsável por síntese proteica também. E daí aqui a gente tem o nucleoplasma, e espalhado pelo nucleoplasma a gente tem esses fiozinhos, que é basicamente a cromatina, que é o DNA de fato. Tudo bem, gente? E aqui a gente vai acabar o conteúdo que a gente começou na última aula, que era falar um pouco mais aprofundado algumas estruturas da célula. E fiquem aí que agora a gente vai para uma outra etapa da aula, que na verdade vai ser um tema novo que a gente vai entrar. E aqui a gente encerra todo o tema de células. A gente vai entrar em algumas coisas mais para frente, mas em termos de estrutura, a gente finaliza por aqui. Oi, gente. Agora a gente vai entrar no novo tema da aula, que é a classificação de seres vivos. A gente na aula de introdução já falou o que era um ser vivo, quais eram as principais características. Depois a gente começou a falar de célula, que é a composição básica dos seres vivos, em termos de estrutura e tudo mais. E daí, com isso, a gente já sabe o que é um ser vivo. Agora a gente precisa olhar, de fato, para as espécies de seres vivos que existem no mundo e tentar entender melhor esse negócio. E é isso que a gente vai fazer nessa aula. Então vamos lá. O que é classificação? É basicamente colocar indivíduos em grupos com base em alguns critérios, né? Aqui eu dei 2 exemplos, que é genética e anatomia, mas podem haver muitos mais outros critérios para se utilizar na hora de classificar esses seres vivos em grupos. Mas por que a gente classifica? Bem, muito simples. Estima-se que... Não, estima-se não. Existem cerca de 1,2 milhões de espécies catalogadas até hoje no mundo. Só que assim, tem algumas estimativas que falam que podem haver... Tem várias estimativas, né? Mas uma das que eu encontrei para colocar aqui na aula é uma que fala que a gente pode ter até 8,2 milhões de espécies de seres vivos ao todo no mundo. Ou seja, cerca de 7 milhões de espécies, que é bastante, é muito mais do que a gente já descobriu, podem ainda não ter sido descobertas no mundo. Não me perguntem como se descobre algo que não foi descoberto. Não me perguntem como é que chegaram nesse número. Tem umas ferramentas analíticas malucas lá na publicação, mas eu não vou entrar nelas aqui, obviamente. Mas enfim, chegaram nesse número aí. Podem haver até 8,2 milhões de espécies de seres vivos ao todo no mundo. Mas assim, olhando para o cenário de 1,2 milhões de espécies catalogadas no mundo, são espécies que a gente sabe que existe, já tem nome bonitinho, a gente já sabe onde mora, já tem a fotinha e tudo. Como é que a gente estuda de uma vez 1,2 milhões de espécies? Você bota uma trolha assim de 1,2 milhões de espécies em cima da mesa e estuda. Não é assim. Então, houve um esforço ao longo da história da biologia de tentar organizar todas essas espécies em grupos, para facilitar na hora de estudar e tudo mais. E beleza. E é muito importante que haja essa organização, porque imaginem, vamos pensar no exemplo hipotético que eu fiquei bolando para trazer aqui na aula para tentar tornar isso mais didático. Suponha que você vai encontrar um amigo, você precisa encontrar um amigo. E daí você vai lá e liga pro seu amigo, ô fulano, onde é que você tá? Daí ele te responde, eu tô no mundo, né? Tem até a expressão, cair no mundo e tudo mais. O cara te responde, eu tô no mundo, tô em algum lugar do planeta. Cara, o planeta é enorme, que lugar que é esse? Tipo, não me ajuda em nada. É a mesma coisa de você pegar 1,2 milhões de espécies de uma vez e estudar. Tipo, você fica perdidaço lá. Que porcaria é essa e tudo. Você vai ver que, na verdade, tem espécies que umas são mais parecidas que as outras. E com isso você vai agrupando para ir diminuindo e tornar o estudo um pouco mais eficiente. Mas continuando o exemplo do seu amigo. Ele te responde, olha, eu tô no mundo. Caraca, você tá no mundo. Mas que lugar? O planeta é gigante. Eu nem consigo ir para qualquer lugar do planeta agora, né? Preciso pegar um avião e tudo mais. Seja mais específico. Daí ele pode te responder, olha... Eu tô na América do Sul. Olha, ajuda, né? Tipo, ele não tá na Índia nem na China, mas a América do Sul ainda é gigante, ainda é um pouco difícil. Então ele pode ser mais específico ainda. Ah, eu tô no Brasil. Olha, sendo seu amigo, normalmente ele vai estar no Brasil, então também não te ajuda muito. E o Brasil é um país
com dimensões continentais, né? Então ele é muito grande. Então também não ajuda muito. Então ele pode ser mais específico ainda. Olha, eu tô no estado de São Paulo. Eu não sei quantas cidades tem em São Paulo. Isso é uma boa pergunta depois pra aula de geografia. Mas enfim, tem cidade pra caramba em São Paulo. Então, que lugar de São Paulo que você tá exatamente? Do estado? Ah, eu tô em Caieiras. Olha, já ajudou, cara. Caieiras aqui do lado, 100 mil habitantes, é um pouco mais fácil. Mas assim, ainda tem Laranjeiras, ainda tem os bairros ali. Que lugar de Caieiras que você tá, pelo amor de Deus? Ah, eu tô em Laranjeiras. É, tô em Laranjeiras lá. E daí tudo bem, mas Laranjeiras ainda é um bairrozinho de Caieiras que é meio grande, assim. Eu não sei o nome de uma rua em Laranjeiras, deixa eu pensar. A rua Bartolomeu da Gama, sei lá. Ah, mas que lugar de Laranjeira que você mora? Laranjeiras é meio grande, ainda é difícil chegar. Ah, eu moro na rua Bartolomeu Gama, no número 52. Ele precisa falar o número, porque pode ter várias casas na rua Bartolomeu Gama, ela pode ser muito grande e tudo mais. O que eu tô querendo mostrar com esse exemplo? Conforme a gente vai. Você viu que a gente separou em grupos menores? Primeiro a gente falou do mundo, que era tipo tudo. Depois a gente diminuiu para o continente, que ficou um pouco melhor, mas ainda é grande. Depois a gente pode diminuir para o país, depois diminuir para o estado, depois diminuir para a cidade, depois diminuir para o bairro, depois diminuir para a rua, depois para casa, depois em casa você pode pensar em cômodo, você pode ir sendo cada vez mais específico. Na biologia, é muito parecido quando a gente fala em classificação de seres vivos. Você tem o reino, que você pode pensar que são... Pensa em todas as espécies como o mundo, e daí o reino os continentes, né? Aí tem vários reinos. Não. Quer dizer, não tem vários reinos, tem 5 reinos. A gente já vai falar dos 5 reinos daqui a pouco. Mas você tem o reino, que é o grupão maior, e esse reino, ele é dividido em vários filos, que também podem ser chamados de divisões, mas normalmente vocês vão ver filo. E esse filo pode ser dividido em várias classes. Essa classe pode ser dividida em várias ordens. Essa ordem pode ser dividida em várias famílias. Essa família pode ser dividida em vários gêneros. E é dentro dos gêneros que estão as espécies. Tudo bem? Então é um conceito que é muito parecido com essa ideia que eu falei da localização geográfica. Você tem o mundo, aí você tem o continente, aí você tem os países. Os países são divididos em estados ou províncias, né? Depende muito da organização ali do país. Esse estado ou província pode ser dividido em várias cidades, que são divididos em bairros, que podem ser divididos em ruas e assim por diante. Então aqui é a mesma coisa. Você tem lá o reino, engloba tudo, e daí você vai descendo nessa pirâmide. Então, quando a gente está na parte de cima, que é no reino, a gente tem uma maior diversidade biológica, porque é o grupo maior. E quando a gente está na espécie, a gente tem maior semelhança entre os representantes por categoria. Como assim? Por exemplo, a espécie Canis lupus. A espécie Canis lupus é a espécie que engloba o lobo e o cachorro. Lobo e cachorro são da mesma espécie, que é a espécie Canis lupus. Ah, mas por que o lobo é diferente do cachorro? Aí tem outras divisões, que é a subespécie, a raça, mas a gente vai estudar até a espécie, tudo bem? Então, você vê que o lobo e o cachorro são muito parecidos. Por quê? Porque quanto mais para baixo você está na pirâmide, maior a semelhança entre os representantes por categoria. Então o cachorro ele é muito parecido com o lobo. Por quê? Porque eles são da mesma espécie. Já, por exemplo, a joaninha e o elefante, eles são muito diferentes. A começar pelo tamanho, né? Por que eles são muito diferentes? Porque eles pertencem ao mesmo reino. Tudo bem? Então você tem uma maior diversidade biológica. Você tem desde a joaninha até o elefante. Uma diversidade biológica muito grande. Você tem vários outros animais dentro do mesmo reino, que é o reino animalia, que é o reino dos animais. Tudo bem? Acho que ficou claro, né? Você tem todos seres vivos. Só que é muita coisa para estudar. Então você vai diminuindo em grupos menores. Então, nos grupos maiores você tem grandes diversidades biológicas e conforme você vai descendo a pirâmide, essa diversidade biológica vai diminuindo até você ter seres cada vez mais parecidos. Tudo bem? Beleza. Aí, a gente vai chegar numa parte engraçada da aula. Essa aula normalmente é dada pela Lilia, tá? Eu só dou aula de bioquímica, tá sendo novo para mim dar isso aqui. Então eu tô tendo até que desenvolver novos métodos didáticos, como se eu manjasse alguma coisa de pedagogia, mas eu não manjo. Mas enfim, a gente dá um jeito da aula aqui.
E daí eu perguntei pra Lilian, o que que você passa na aula? Daí ela falou, eu passo reficlofage. Aí eu parei, reficlofage, que porcaria que é um reficlofage? Ô Lilian, o que que é um reficlofage? Daí a Lilian, ela é um pouco dramática às vezes, gente, daí ela parou aí pra mim. Aí você não sabe o que é reficlofage? Aí eu fiquei, caraca, será que eu deveria saber isso, gente? Eu sou muito burro e não sei o que que tá acontecendo, gente. Aí ela me explicou o que que era o diabo do reficlofage. Reficlofage, na verdade, é um macete, que é uma palavrinha que alguma pessoa inventou, que é pra gente decorar a ordem daquela pirâmide. É muito importante que vocês decorem essa ordem, tá? Decorem essa ordem. Tá bom? Decorem a ordem. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Decorem essa ordem. E como é que eu ajudo vocês a decorar essa ordem? Eu uso essa palavrinha bizarra assim, reficlofage, que é uma palavra cuja as sílabas estão organizadas de acordo com a ordem daquela pirâmide. Então, por exemplo, o re é o reino, o fi é o filo, o cl é referente à classe e o o do clô é a ordem. O Fá é a família, o G aqui é o gênero e o E é a espécie. Então, reficlofage é uma palavra cuja sílaba está na mesma ordem que aquela pirâmide. Então, se vocês decorarem essa palavra e por acaso cair na prova de ETEC lá no dia qual que é a ordem certa de organização da classificação dos seres vivos, vocês escrevem essa palavra e daí vocês tentam lembrar o que significa cada sílaba, ou decorem o que significa cada sílaba, acho que é um pouco mais eficiente na verdade. E daí vocês conseguem acertar a questão. Tudo bem? Então decorem essa palavra aqui. Então vamos a um exemplo prático dessa classificação usando aquela pirâmide. Vamos pegar o cachorro. Ai, gente, eu amo meme. Principalmente esse meme desse pincherzinho aqui sorrindo. É muito bom. Tem uma figurinha aqui com esse pincher que é muito ótimo. Mas então, o pincherzinho aqui é da espécie Canis lupus, como eu já falei, a espécie dos cachorros. O gênero é o Canis. A família é a Canidae. A ordem é carnívora, que é a ordem dos animais carnívoros. E daí você tem a classe Mammalia, que é a classe dos animais mamíferos, que é pertencente ao filo Chordata. Por que Chordata? Chordata é referente à notocorda. O que é notocorda? Notocorda é uma estrutura embrionária que aparece em animais e dá origem à coluna vertebral. Tudo bem? E o filo Chordata está dentro do filo Animalia. Está dentro do reino Animalia, desculpa. Então você tem o reino Animalia, que tem todos os animais e toda aquela diversidade biológica que eu já falei para vocês, que vai desde a joaninha ao elefante. O reino Animalia tem alguns filos, dentre eles tem o filo dos Chordatas, que são todos seres vivos que têm a notocorda e que vão desenvolver a coluna vertebral. Dentro desse filo da notocorda e da coluna vertebral vai ter a classe dos mamíferos, que é a classe Mammalia. Dentre os mamíferos você tem os carnívoros, dentre os carnívoros você tem a família Canidae, o gênero Canidae, que dentro da família Canidae tem o gênero Canis, e dentro do gênero Canis você tem a espécie Canis lupus. Aí tem outras espécies de Canis também, por exemplo o coiote lá, que eu não vou lembrar qual é a espécie, mas está dentro do gênero Canis. Tudo bem, gente? Espero que tenha ficado claro isso aqui. Então vamos lá. Como eu acho que eu citei, não sei se eu citei, mas se eu não citei, vou citar agora. A gente vai estudar um modelo com 5 reinos, que é o reino Animalia, que é o reino dos animais, o reino Plantae, que é o reino das plantas, o reino Fungi, que é o reino dos fungos, o reino Protista, que é o reino que engloba as algas e protozoários, e o reino Monera, que é o reino das bactérias, que a gente vai falar de cada reino especificamente daqui a pouco. A gente vai estudar esse modelo aqui. Mas, só por título de curiosidade, vocês não precisam decorar isso, mas, enfim, acho que a aula fica mais rica assim. O modelo de reinos foi proposto por Linneu, em 1735, e nessa época ele propôs dividir os seres vivos em 2 reinos básicos, que é o reino Animalia e o reino Vegetabilia. Acho que é assim que fala, não sou bom em latim. E daí, em 1866, um outro pesquisador chamado Haeckel, deve ser alemão, acho que é assim que fala, ele propôs, na verdade, um modelo com 3 reinos, que seria o reino dos animais, o reino das plantas
E o reino protista, que é o reino que tem todos os seres vivos que não são nem animais e nem plantas. É basicamente isso. Aí em 1937 tem o Shetton que fala, olha, e se a gente dividir em eucariontos e procariontos? Será que não fica mais fácil? E daí, em 1956, um pesquisador chamado Copeland fala, olha, beleza, nos procariontos a gente pode chamar de reino Monera, que são basicamente as bactérias, só que assim, tem muito ser vivo dentro dos eucariontos, não ajuda você separar, deixar tudo isso junto. Então por que a gente não divide... A gente chama o procarionte de Monera, que é o reino das bactérias, e divide eucariontos em outros 3 reinos. E daí a gente voltou com a ideia do reino Animalia, com o reino Plantae e o reino dos protistas. Tudo bem? E depois chegou esse pesquisador aqui, que é o que publicou o modelo que a gente vê na escola, que é o Whittaker. É o Whittaker que fala. Acho que ele é americano, inclusive. Que em 1969 ele fala... Ah, beleza, eu gostei da ideia. Eu acho que tem que ser Monera mesmo, acho que os animais têm que ficar separados, as plantas também. Só que os protistas, que é basicamente todo o resto que não é nem bactéria e nem planta nem animal, acho que é interessante se a gente separasse ele em mais um reino, que é o reino dos fungos. Acho que os fungos eles merecem estar separados do reino dos protistas, eles merecem um destaque a mais. E daí ele propôs esse modelo que, como eu disse, a gente vê na escola, que é o modelo dos 5 reinos, que é o Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. De novo, só a título de curiosidade, depois do Whittaker foram publicadas novas propostas de reinos. Mas a escola estuda os 5 reinos, tá? Então, inclusive essa tabela continuava aqui, mas eu cortei só pra gente parar onde a gente realmente deveria estudar, que é esse aqui. Tudo bem? Então, modelo de 5 reinos. E falando em Linneu, a gente vai falar de uma outra coisa interessante. Esse foi o cara que propôs o sistema de reinos, e além disso ele propôs uma outra coisa, que é um sistema de nomenclatura para espécie, que é a parte de baixo lá da nossa pirâmide. Tudo bem? Porque assim, gente, por que ele propôs um sistema de nomenclatura mundial, né? Ele propôs um sistema de nomenclatura para espécie. A biologia ela tem um problema porque ela é um caos em termos de nome. A gente sai dando nome de forma doidada para tudo e depois fica um caos para estudar. Por exemplo, vocês viram que citologia tem muito nome que deriva do grego. Já o nome dos reinos deriva do latim. E na anatomia, para quem por acaso for seguir a área da saúde ou a área da biologia e futuramente, vai ver que teve muito pesquisador que, eu encontrei uma veia aqui e eu vou dar o nome dessa veia com o meu sobrenome. Daí ficou algumas estruturas com italiano, que é sobrenome de pesquisadores italianos. Outras estruturas, sei lá, com nome alemão. Isso junto com os nomes em latim e os nomes gregos, aí vira um caos. Isso vira um caos fácil. Então Linneu propôs, para que o nome de espécie também não virasse um caos, que a gente adotasse um padrão, que é esse chamado nome científico ou sistema binomial, porque é um sistema que tem 2 nomes. Bi de 2, nomial de nome. Esse modelo foi proposto em 1735. Esse aqui é o Carl von Linné. Eu tenho esse nome esquisito porque ele é sueco. Em português, a tradução seria Carlos Linneu. E daí eu lembrei do Linneuzinho, da Grande Família. Aí o Mendonça que amava o Linneuzinho. Eu não sei se vocês chegaram a assistir Grande Família, pelo menos da minha época. Não sei se vocês pegaram a época da Grande Família. Mas eu adorava o Linneu, por isso que eu coloquei aqui. E lembra do Carlos Linneu, que foi o cara que propôs o sistema binomial, o sistema de reinos e tudo mais. Tudo bem? Então, retomando, por que eu estou falando disso? As espécies são divididas em reino, filo, blá 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 blá, até chegar na espécie. Na espécie, esse cara fala, olha, a gente não pode deixar isso aqui virar bagunça. Vamos propor um modelo aqui de nome para a gente sempre usar na espécie, que é esse sistema binomial, que é esse nome científico. Mas como é que é essa nomenclatura, esse modelo, sistema binomial, nome científico? Ele basicamente padronizou que todo nome de espécie tem que estar em latim, está sempre em latim. Ele precisa sempre estar destacado, seja em itálico, negrito ou sublinhado. Aqui no caso eu gosto de colocar em itálico, mas, por exemplo, às vezes podem ler alguma coisa sei lá, em revista, site, alguma coisa, às vezes vai estar em negrito.
E uma outra opção é você fazer ele sublinhado, né? Ou seja, com a linhazinha aqui embaixo. Se você está fazendo à mão, por exemplo, escrevendo no seu caderno o nome de uma espécie, coloca o nome da espécie em sublinhado, tá? É mais fácil. Assim, você pode tentar colocar em itálico. Só que aí cai no outro problema, né? Por exemplo, a minha letra à mão é horrível. Então, assim, eu já escrevo meio... O itálico ele é meio torto, né? Aqui. E a minha letra já é torta. Então, se eu entortar o torto, daqui a pouco eu estou escrevendo de cabeça para baixo. Então, não dá certo tentar fazer itálico na mão. E o negrito tem outro problema que é o seguinte. Sabe quando você está escrevendo? Aí você bota um O, mas na verdade era um A. Aí você faz um riscadão assim em volta do O para falar que era um A. Aí fica fica a palavra toda bonitinha, fica um negócio lá que era um O, mas virou um A todo riscado, parecendo um negrito, né, que fica mais cheinho. Aí fica aquele negócio feio no meio da palavra, parece que a palavra levou um tapa, né? Que você leva um tapa no olho e fica roxo, parece que a palavra levou um tapa ali no O, ficou um A. Enfim, você pode tentar fazer negrito, mas pode dar errado, né? Principalmente por causa desses rabiscos e tudo. Então o mais fácil é fazer sublinhado, tá? Quando vocês estiverem escrevendo à mão no caderno. Porque se você escreve torto, ou se você borrou ali e já tá meio negrito, você só faz o risco embaixo e tudo bem, tá? Então tenham esse hábito de sempre colocar o sublinhado quando estiver copiando o nome de espécie no caderno. Uma outra coisa importante do sistema binomial é que a primeira palavra é sempre o nome do gênero. Vocês lembram, né, lá que o gênero ele estava acima da espécie. Então, não sei se vocês lembram lá no cachorro, vou voltar lá no cachorro. O gênero é Canis, então a espécie vai ter Canis de novo. Tudo bem? Então, beleza. Tem que estar itálico, negrito, sublinhado. A primeira palavra tem que ser sempre o nome do gênero e sempre tem que estar em letra maiúscula. Nome de espécie sempre começa com letra maiúscula. No caso, a primeira palavra que é o nome do gênero. Sempre, 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 sempre na vida em letra maiúscula. E a segunda palavra sempre em letra minúscula. Tudo bem, gente? Aqui no caso do... Deixa eu tentar falar o nome dessa espécie. Isso aqui é uma espécie de joaninha, tá? Da Europa. Eu acho joaninhas fofinhas, eu coloquei aqui. E isso aqui tá em latim. E latim não é tão fácil de se falar quanto parece. O nome disso é Coccinella? Não, é Coccinella septempunctata. É assim que fala isso. E o septempunctata aqui, ele tá em letra minúscula, vocês estão vendo? Então sempre letra minúscula. Parece muito besta ter que decorar isso aqui, mas isso cai em prova, tá, gente? Então pode cair questão perguntando qual que é a forma correta de se escrever o nome científico, ou de se escrever o nome de uma espécie, ou o que foi proposto no sistema binomial. E daí ele vai colocar várias opções. Por exemplo, ele pode colocar tudo minúsculo, com coccinella com esse C minúsculo, e daí vai estar errado, porque a primeira palavra sempre tem que ser maiúscula. Ele pode colocar os dois maiúsculos, e daí vai estar errado, porque a segunda palavra é sempre minúsculo. Ele pode colocar certo, só que não grifar, não botar em itálico, não colocar em negrito, e daí vai estar errado, porque tem que estar itálico, negrito, sublinhado ou grifado. Então prestem muita atenção nisso, tem que seguir esse padrão sempre. Então tomem cuidado, porque, de novo, pode cair questão falando qual que é a forma certa de se escrever espécie, e daí ele colocar várias opções, e se não decorar isso aqui, vocês vão comer bola. Vai colocar septum data lá com letra maiúscula e vai estar errado. Esse com letra maiúscula sempre, esse com letra minúscula sempre, esse sempre itálico. Se a questão perguntar alguma coisa a mais, latim e nome do gênero na primeira palavra sempre. Decorem isso, por favor, é importante. Beleza. Já falamos da nomenclatura certa de espécie, já falamos das diferentes hierarquias, já falamos que tem 5 reinos. Vamos ver agora quais são esses 5 reinos. O primeiro reino que a gente vai falar aqui é o reino Monera, que é o reino das bactérias. E como eu já falei para vocês na primeira aula, bactérias são seres unicelulares. Como eu falei na aula de citologia, elas podem ter parede celular. A maior parte das bactérias tem parede celular, tá? Tá até escrito aqui na maioria. Não são todas, mas é a maioria. Não tem envoltório nuclear, não tem carioteca. Ou seja,
São seres procariontes. Todos os seres do reino Monera são procariontes. Tudo bem? A nutrição pode ser tanto heterotrófica quanto autotrófica. Eu espero que vocês lembrem isso da primeira aula que eu já falei o que é. Se não lembra, coloca aqui no chat que eu respondo ou pergunta depois da aula. Aí pode perguntar pra mim, pra Carol, pra Lira, enfim. Mas perguntem, tirem as dúvidas. Reprodução de bactéria. Predominantemente assexuada, mas às vezes sexuada. Espero que vocês também lembrem a diferença disso aqui, porque eu falei na primeira aula. Beleza, próximo reino. O reino dos protistas. O reino dos protistas vão englobar as algas e os protozoários. Tem gente que costuma falar que os protistas é o lixo da... é o reino lixeira, né? Quando você não consegue englobar um ser vivo nem como bactéria, nem como fungo, nem como animal, nem como planta, aí você bota dentro dos protistas. Tem essa história. Mas enfim, é um reino que, portanto, vai englobar muitos seres vivos, como algas e protozoários. Alga, você sabe o que é? Aquele matinho que fica na praia, às vezes enroscando na perna, um saco, que parece uma planta, mas não é uma planta, por isso que não está no reino das plantas, está no reino dos protistas. Tem algumas diferenças das plantas. Não sei se vai dar tempo da gente falar dessas diferenças, mas vai ter uma aula só de protistas lá na frente, talvez a gente consiga falar. E os protozoários. Um exemplo de protozoário é o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. E quais são as características dos protistas? Eles podem ser unicelulares, por exemplo, os protozoários são unicelulares, ou pluricelulares, que é o caso das algas. São, obviamente, seres pluricelulares. Só pelo tamanho você vê que isso não é uma célula só, né? Células são microscópicas. Isso aqui é um ser... Uma alga pode chegar a ter metros, né? Os protistas, em termos de parede celular, está presente nas algas. De novo, isso faz com que as algas sejam parecidas com plantas. Que a gente falou, né? Que a célula vegetal, a célula de planta tem parede celular, mas, de novo, é diferente. Por mais que tenha parede celular. E essa parede celular, portanto, como eu disse, está presente nas algas, mas não está presente nos protozoários. Então, protista pode ter parede celular, como pode não ter parede celular. Vai depender muito do ser vivo. Grande diferença dos protistas. Todos eles são eucariontes, ou seja, todos eles têm envoltório nuclear, todos eles têm carioteca. A nutrição pode ser heterotrófica ou autotrófica. E a reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Tudo bem? De novo, isso aqui são coisas que a gente já falou na aula. A gente só está classificando os reinos de acordo com as coisas que a gente já aprendeu. Próximo reino, o quinto reino lá que o Whittaker propôs que fosse separado. Reino fungi. É composto por seres ou unicelulares ou pluricelulares. Dentro desse reino, quando a gente fala de fungo, a gente pode falar tanto do cogumelo quanto do bolor, da laranja, né? Que apodrece a laranja. E que faz com que as outras laranjas fiquem podres também. Vocês conhecem essa expressão, né? Que uma laranja podre apodrece as outras? Então, está relacionado ao reino fungi. O que deixa a laranja podre esse bolor aqui, que é um tipo de fungo. E os fungos eles podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. Se você vê o cogumelo, ele é visivelmente um ser pluricelular porque ele é grande, porque dá para ver a olho nu. E células são microscópicas, portanto isso aqui não é uma célula só, nem aqui nem na China. Isso aqui é um ser pluricelular. Mas eu não tenho certeza dessa informação, mas eu acho que o bolor no caso ele é unicelular. Preciso confirmar. Posso confirmar isso na aula de fungos depois que a gente vai ter. Mas enfim, estou preparado nessa aula para falar que tem seres unicelulares ou pluricelulares. Todos os seres vivos do reino fungi têm parede celular. Lá nas bactérias era a maioria, nos protistas dependia e nos fungos todo mundo. Todo mundo tem parede celular. Os fungos também todo mundo eucarionte, de novo, todo mundo tem carioteca, todo mundo tem envoltório nuclear, que é a mesma coisa, ou seja, todo mundo eucarionte. E a nutrição é basicamente heterotrófica em todos os seres vivos, né?
No Monero e no Protista a gente tinha essa diferença aqui. Às vezes podia ser heterotrófico, às vezes podia ser autotrófico. Em fungo é todo mundo heterotrófico, ponto. E a reprodução pode ser assexuada ou sexuada, aí vai depender da espécie. Que nem a gente já viu nos outros reinos, né? Tanto Protista quanto Monero. Próximo reino, Reino Plantae, que é o reino das plantas. E para ilustrar as plantas eu botei uma foto minha, não sei porque eu fiz isso, acho que só foi para deixar ela engraçada e fazer com que vocês achem biologia menos chato. Eu amo cacto, nunca neguei para ninguém, eu tenho uma coleção de cactos aqui em casa. E esses cactos eu acho que eu tirei no Rio de Janeiro, na Pedra do Arpoador, eu acho. Pedra do Arpoador é um lugar no Rio de Janeiro onde as pessoas sobem para assistir o pôr do sol e bater palma, sim, eu fiz isso. E é divertido. Inclusive tem um punhado de gente aqui em cima que parece até aqueles trens na Índia, né? Que vai gente pendurada no teto. Mas enfim, cactos são plantas. Não, eu não sou uma planta, por favor. É o cacto que é a planta. Eu coloquei para ilustrar o cacto. O cacto é uma planta e quais são as características de plantas? Plantas são todas elas, todas as espécies, pluricelulares. Todas elas têm parede celular também. Todas elas têm envoltório nuclear, ou seja, de novo, vou repetir a mesma ladainha de novo para vocês decorarem. Todas as plantas são eucariontes, por quê? Tem envoltório nuclear. Tá aqui, envoltório nuclear presente. O que é envoltório nuclear? É carioteca. Tem carioteca, tem envoltório nuclear, portanto é eucarionte. Todas as plantas são eucariontes. Nutrição de planta, diferente dos outros reinos, é autotrófica. Todos os seres do reino das plantas, sem exceção, são autotróficos. Por quê? Fazem fotossíntese. É aqui que é o processo de fotossíntese. Então é todo mundo autotrófico, gente. Todo mundo não tem nenhuma exceção. Não é que nem Monera, que pode ser heterotrófico ou autotrófico. Então Protista, que é aquela bagunça, que pode ser heterotrófico ou autotrófico. Não, Plantae é só autotrófico, gente. Só autotrófico, muito simples. Mas a reprodução pode ser tanto assexuada quanto sexuada também. Não tem diferença alguma. E aqui chegamos no último reino da nossa tabela, que é o reino Animalia, que é o reino dos animais. E o reino dos animais só tem ser pluricelular, igual às plantas, só tem ser pluricelular. Ah, gente, esqueci, claro, né? Eu coloquei como exemplo no reino dos animais a Lilia, a professora Lilia, pertence ao reino dos animais. O gatinho dela, o Pikachu, ele é muito fofinho, gente. Tem uma tomada aqui, mas não é ser vivo, né? Se vocês lembrarem da aula de introdução, vocês vão perceber que tomada não é um ser vivo, apesar de estar aqui na foto. E aqui tem a Carol na Amazônia também. A Carol pertence ao reino dos animais. Mas as plantinhas que estão lá atrás, as arvorezinhas da Amazônia, pertencem ao reino Plantae. Olha só, vocês já sabem disso, olha que legal. A gente já sabe que as plantinhas aqui de trás são pluricelulares, tem parede celular, tem carioteca, são eucariontes, são autotróficos, fazem fotossíntese, tem reprodução assexuada ou sexuada. Mas esse slide é de animais, então vamos voltar para os animais. Todos os animais, como eu disse, são pluricelulares. A Carol é pluricelular, até pelo tamanho. Dá pra ver que a Carol não é uma célula só, apesar dela ser baixinha, ela não é uma célula só. Ela é visivelmente um ser pluricelular. A Lilia é um pouquinho mais alta, mas também é um ser pluricelular. O Pikachu também é um ser pluricelular, visivelmente. Ele não é uma célula só, porque células são microscópicas e nenhum desses três aqui são microscópicos. Nenhum deles tem parede celular, diferente de todos os outros reinos, né? O reino Monera a maior parte tinha, o reino Protista alguns tinha, o reino Fungi todo mundo tinha, o reino Planta todo mundo tinha parede celular, mas os animais ninguém tem. Então a Carol não tem parede celular, a Lilia não tem parede celular e o Pikachu também não. Apesar da tomada estar na parede. Essa piada foi horrível, mas eu tinha que fazer, desculpa. E beleza. Além disso, todos os seres vivos do reino dos animais têm envoltório nuclear. Ou seja, todos, de novo, a mesma ladainha, todos eles têm carioteca, todos eles são eucariontes, tá bom? Nutrição. Todos os seres vivos do reino Animalia são heterotróficos. Tudo bem? A Carol é heterotrófica, a Lilia é heterotrófica, o Pikachu é heterotrófico. Tudo bem, eu sei, eu não deveria ter feito isso, acho que confunde mais a cabeça de vocês. Que na primeira aula que eu estava falando que biologia é cheio de exceção, e daí
Achou-se uma lagarta que fazia fotossíntese e daí quebrou essa tabela e quebrou as pernas da biologia. Mas saibam que todos os animais são heterotróficos. É inclusive por causa dessas exceções, às vezes, que começa a se pensar novos modelos de reinos, né? Mas enfim, animal heterotrófico. Ponto. Esqueçam que a lagarta existe. Vamos matar todas aquelas lagartas que fazem fotossíntese para extinguir a espécie de uma vez por todas. Aí essa tabela fica certa. Até aparecer outra espécie, dado que, segundo o estudo que eu passei no início da aula, tem 7 milhões de espécies a serem descobertas, né? Talvez essa regra seja quebrada de novo. Aliás, seja quebrada de novo, não seja não existe. Mas enfim, todo animal é heterotrófico, tudo bem? E a reprodução ainda pode ser assexuada ou sexuada. Inclusive, quando eu falei de reprodução assexuada e sexuada na aula, eu dei o exemplo da planária, né? Que eu falei, olha, seres pluricelulares podem fazer reprodução assexuada também. A planária é um animal que pode ser hermafrodita, portanto pode fazer reprodução sexuada, mas também pode fazer reprodução assexuada com aquele esquema de cortar um pedacinho do rabo e daí... Não sei se do rabo necessariamente, né? Mas... Quer dizer, não que não seja do rabo, é que eu não sei se aquela estrutura, o nome certo seria rabo, mas... Enfim, corta um pedaço lá da ponta, da cauda, e daí isso pode virar outra planária. É um tipo de reprodução assexuada e está dentro do reino dos animais. Tudo bem, gente? Acabamos essa aula por hoje. Tem mais 5 minutos aqui que eu posso gastar com alguma coisa que eu não sei o que vai ser. Talvez eu passe exercício, eu vou ver. De qualquer jeito, vai ficar exercício no mudo sobre a parte de núcleo e uma retomada de algumas coisas sobre citologia. Façam esses exercícios, mesmo esquema, façam lá tudo certinho. A Carol vai fazer a correção no plantão. E tirem todas as dúvidas, por favor, é mega importante. Vocês têm muita abertura para fazer isso. A Carol manja muito mais esse assunto do que eu e a Lili, então ela é uma ótima fonte de informação para vocês. Mas se ficar alguma dúvida também, pode perguntar para mim, pode perguntar para a Lilia, mas tirem todas as dúvidas, façam todos os exercícios, porque conteúdo que não é exercitado é esquecido. Inclusive eu vi o resultado, dá uma olhadinha no resultado lá das últimas questões, pareceu muito positivo. A maior parte das pessoas tirou entre 10 e 8. Teve algumas pessoas que tirou 2, mas foram poucas, e tudo bem. Mas o interessante é que mesmo quem tirou 2 não tirou 0. Então, alguma coisa da aula aprendeu. O que não aprendeu, tirem as dúvidas, não tem nenhum problema errar. É bom errar para ver que você não aprendeu e fazer certo da próxima vez. Então, façam os exercícios lá. Eu talvez vou passar também exercício sobre os reinos, mas talvez eu passe uma outra oportunidade para vocês não ficarem atolados de coisas, porque as outras matérias provavelmente também estão passando exercício no Moodle. E daí se eu passar uma trolhada de exercício, provavelmente eu vou tomar tempo de alguém. Então, em uma outra oportunidade, eu passo exercício sobre esses reinos. Tudo bem? Tirem todas as dúvidas, espero que essa aula tenha ficado clara. E é muito importante que vocês entendam esse conceito de reinos, porque nas próximas aulas a gente vai entrar em cada reino de uma forma mais clara, né? Aqui nessa tabela, eu basicamente passei a diferença entre todos os reinos, só para vocês sentirem um cheiro, né? Da forma como esses seres são organizados dentro desses grupos. Só que a gente precisa entrar em cada reino para falar de alguns seres vivos, né? Que é muito importante. Existem alguns seres que são muito importantes, de fato, em cada reino que a gente precisa passar por eles. E no Animalia tem os animais, né? Aliás, é óbvio que no Animalia tem os animais. No Animalia tem os humanos, né? Tem os seres humanos, que também é uma parte que vai ocupar da nossa aula lá no fim, né? Que a gente vai falar de fisiologia e de outras coisas. Mas enfim, é isso, gente. De novo, espero que tenha ficado claro. Muito importante você saber esses conceitos, porque... Primeiro que a gente vai, de novo, aprofundar eles, e segundo porque algumas coisas que a gente falou lá pode cair na prova, como aquela questão dos nomes científicos, como a ordem, decorem reficlofagem, é uma coisa que a Lilian falou para eu focar bastante. Decorem isso aqui, por favor, é importante. Saibam exatamente essa ordem, não coloquem classe na frente do filo, porque pode cair questão trocando isso, é importante que vocês saibam que filo vem primeiro, por exemplo. Então, decorem essa ordem. E com isso eu comi os minutos que me faltavam da aula. Mas tudo bem. Enfim, gente, é isso. Obrigado e até a próxima.